Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Bom dia, turminha. Hoje nós faremos a atividade da sequência 22, atividade 22.1, páginas 38 e 39. Placas, cartazes e brinquedos, atividade 22.1. Vamos começar falando sobre placas indicativas. Que placas são essas? São placas com nome de ruas. Vocês já viram placas com nome de ruas? Nome de um local, como um hospital, por exemplo. De sinalização, indicando algum lugar, indicando um parque de diversão, e de trânsito. Vocês já viram? Nessas placas, sempre há informações numéricas? Nem sempre, mas a maioria das vezes, sim. Vocês conseguem ler, por exemplo, nessas placas dessa atividade 1, os números que estão escritos nelas? 1. Observe as imagens registradas em placas. Aí nós temos a placa 1. O que tem nessa placa 1? Vai trazer indicações sobre o uso de sanitários, de banheiros, né? E vai trazer algumas recomendações que você vai ter que seguir ao usar aquele sanitário. Como, por exemplo, aí a gente tem uma figura, né? E aí tem algumas indicações, algumas orientações para o uso desse sanitário. Não urine no chão, jogue papel higiênico no cesto, após o uso, dê a descarga. Aí, chamando mais atenção, a gente tem, lembre-se, depois de você, outros utilizarão este sanitário. Ou seja, né, turminha, se eu fiz o uso do sanitário, o sanitário estava limpo, eu tenho que deixá-lo da mesma forma. E também não é porque o outro não teve a mesma educação que eu também vou fazer a mesma coisa que ele, jogar papel no chão, não dar descarga. Muito pelo contrário, a gente tem que mostrar que a gente é educado, né? E a gente vai deixar o banheiro organizado pro outro. E essa placa 1, ela vai ajudar a gente a lembrar, né, de tudo isso, para que o outro não utilize o banheiro sujo, não utilize o banheiro com mau cheiro. A placa 2 tem uma indicação de uma rua. E aí diz assim, Itapetininga, Rua Barão de Itapetininga. Aí nós temos uma indicação de número que vai do 309 a 201. Ou seja, onde está essa placa, vai ter número de 309 e vai em ordem decrescente até o 201. Como que a gente consegue ler esses números? A gente sabe que são um número que tem 3 ordens, não são 3 algarismos. Então, da direita para a esquerda, nós temos a unidade, a dezena e a centena. No 201, novamente, da direita para a esquerda, nós temos uma unidade, 0 dezenas e 2 centenas. Como que eu vou saber qual número é maior? O 309 ou o 201? Basta eu pensar nisso. O 309 eu tenho 9 unidades, o 201 eu tenho 1 unidade. Então, logo, o 309 é maior. Aí, eu tenho em cada um 0 dezena e 0 unidades. Então, a mesma coisa. Então, o 309 continua sendo o maior. Aí, na casa das centenas, eu tenho 3 centenas no 309 e 2 centenas no 201. Então, de qualquer forma, o 309 é maior nas centenas e nas unidades. Então, sempre que a centena for maior, a gente vai ter um número maior. Se eu tenho 3 centenas, outro tem 2 centenas, a gente já sabe que 3 centenas é maior que 2. Então, 309 e 201. O maior é o 309. Placa 3. Ah, só para lembrar também lá na placa
2 de Itapetininga, do lado direito tem o CEP. O que significa CEP? É o Código de Endereçamento Postal. Por que que a gente coloca esse CEP? É um código que a gente usa geralmente para uma rua. Eu moro na rua Firminópolis, o CEP é 028788000. Eles utilizam esse código, que foi desenvolvido pelas administrações postais, para facilitar a entrega de encomendas e correspondências. É muito mais fácil eles identificarem na hora de separar para onde vai aquela correspondência pelo CEP do que olhar o nome da rua. Por isso que a gente tem esse código de endereçamento postal, que é o CEP, que está lá no finalzinho, no canto direito da placa 2. Vamos agora para a placa 3. O que vocês entendem da placa 3? Apresenta a temperatura em um determinado local. Observa lá. A gente tem uma mensagem, voltei mais bonito, e embaixo 33, uma bolinha e um C. Sempre que tiver essa bolinha e esse C, vai indicar graus, é a temperatura, graus Celsius. Então, isso daí significa grau Celsius. Isso quer dizer que naquele momento a temperatura daquele ambiente, daquele determinado local, era 33 graus. Então, sempre que vocês encontrarem esse símbolo, vai estar representando graus, vai estar representando a temperatura. E aí, vocês acham que 33 graus é quente ou frio? Eu acho que é bastante quente, hein? É muito quente. A gente pode falar também graus centígrados ou graus Celsius, né? Ficou claro até aí? Quando vocês estão andando em algumas avenidas, geralmente tem essa placa, que aí eles colocam os graus, e quando não tá mostrando o grau, ele mostra o horário também, né? Vamos para a placa 4? Na placa 4, a gente tem Americana 32 km. O que isso significa? Que vocês acham que significa km? km significa quilômetros. Ou seja, para chegar em Americana, daquele lugar onde está a placa, são 32 km, 32 quilômetros. Para chegar em Limeira, são 53 quilômetros. Para chegar em São Paulo, 97 quilômetros. Que a gente usa só o km, mas isso significa quilômetros. E aí, se eu perguntar qual a cidade mais distante do lugar em que está a placa, qual que vocês falariam que é a mais distante? É a que falta mais quilômetros para chegar. Americanas faltam 32 quilômetros, então é a mais perto, porque só falta 32. Tenho que andar só 32 quilômetros. Para Limeira, 53. Já para São Paulo é a que está mais longe, que faltam 97 quilômetros. Deu para entender um pouquinho do que as placas podem trazer para a gente no dia a dia? Então, a gente já conseguiu aprender bastante sobre isso, né? Acho que já deu para entender um pouquinho das placas de sinalização, espaços públicos, a importância de cada uma delas. Elas podem indicar um horário para facilitar o nosso dia a dia, uma temperatura, pode indicar uma rua, né? O que mais que elas podem indicar que não foi citado aqui? Ela pode indicar onde você encontrar dispositivos de segurança, em caso de algum acidente, de algum incêndio, a saída de emergência, onde fica. Então, as placas de sinalização, elas podem nos ajudar muito no dia a dia. Podem nos indicar numa viagem quantos quilômetros faltam para chegar na próxima cidade. O que mais que a gente viu aqui sobre as placas de sinalização? E o que mais, quais outras situações que a gente também encontra? Pode indicar onde está o hospital mais próximo. Enfim, a gente tem placas de sinalização espalhadas por toda a cidade, né? E a gente, não só pela cidade, mas em estabelecimentos comerciais e etc. Agora vamos para a atividade 2. Você sabia que cada placa traz uma informação?
Foi tudo que a gente acabou de ver, né? Escreva abaixo o que elas representam. Placa 1, já falamos sobre a placa 1. Placa 2, também já falamos sobre a placa 2. Placa 3 e placa 4. B, o que representam os números indicados nas placas 2, 3 e 4? Ah, a gente já falou sobre isso, né? Na placa 2, na placa 3 e na placa 4. C, você saberia escrever por extenso os números de cada placa? Acho que a gente viu bem pouquinho isso, mas agora é uma ótima oportunidade para começar a fazer isso também, escrever o número por extenso. Não simplesmente colocar o algarismo, escrever como ele é pronunciado. D, você saberia dizer qual número da placa 2 é maior? Olhando lá na placa 2, nós temos o número 309 e 201. Qual número é maior? Saberia me dizer? A gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso, olhando o valor posicional. Eu tenho 3 centenas no 309, 2 centenas no 201. Então, a gente já consegue identificar, já logo no primeiro número, qual que é maior. 309 vem depois ou vem antes do 201? Qual que é maior? E, o número 309 é maior ou menor que 311? 309 é maior ou menor que 311? Se eu tenho 3 centenas no 309, no 311 também. Só que na casa das dezenas eu tenho 0 dezenas no 309 e no 311 eu já tenho uma dezena. Então, logo o 311 é maior, porque ele tem 3 centenas, uma dezena e uma unidade. 309 só tem 3 centenas, não tem dezenas e 9 unidades. F. Escreva sobre a importância das placas de sinalização em espaços públicos. Por que que é importante? Beijo, até a próxima atividade. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame.